Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na nossa série C# para Unity. Na verdade eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. A gente vai pegar todos esses conceitos aí de classe, herança e também objetos para a gente ver como que isso funciona na prática em um jogo de verdade. Então para isso, olha só, eu estou usando aqui para exemplificar um joguinho que eu estou desenvolvendo para Android. É um jogo aí que eu pretendo trazer aqui para o canal em forma de tutorial. Eu pretendo postar lá na Play Store e depois trazer aqui para o canal em forma de tutorial para vocês. Então se você apoia esse tipo de conteúdo, já vai deixando aí o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, e o canal crescendo eu posso continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Antes da gente começar aqui, olha só, eu vou mostrar como que funciona esse nosso joguinho aqui para vocês entenderem melhor. Esse jogo é um jogo 3D, ele vai funcionar como um top-down shooter, a diferença é que a gente não usa arma de fogo. Então olha só, vai ser um jogo para mobile, então por isso que eu tenho esses joysticks aqui, né, os joysticks virtuais. Aqui é o joystick de tiro, digamos assim, e aqui o joystick para movimentar o nosso personagem. E aí, vocês podem até ver que aqui o tiro, olha só, não está tendo colisão ali ainda, então essa parte eu não deixei pronta ainda. Basicamente o que está pronto aqui é a nossa cena e a movimentação do nosso personagem. Então, para poder exemplificar aqui para vocês esse conceito de classes, como que a gente aplica isso na prática, eu vou utilizar aqui o vilão, o nosso inimigo. Então olha só, eu tenho esse cubo aqui, esse cubo branco, ele vai funcionar como sendo o nosso inimigo, só para poder exemplificar mesmo. Então olha só, ali ele não tem nenhum movimento ainda, a gente colide com o nosso inimigo, mas só isso, não acontece nada ainda. Então qual que vai ser a ideia? Eu vou fazer uma classe, vou criar uma classe chamada Enemies, e essa classe ela vai ter alguns métodos lá para a gente poder controlar o nosso inimigo. Basicamente vou fazer o meu inimigo seguir o meu personagem aqui pela plataforma. Bem simples assim, bem tranquilo, beleza? Então, bora voltar aqui. Olha só o que eu fiz aqui. Eu deixei dois scripts aqui preparados. Um script é o script aqui da minha classe, que eu já deixei ele pronto, e o outro script a gente vai fazer aqui junto. Vai ser o script aqui do nosso inimigo, que a gente vai associar ao nosso objeto aqui, que é o cube, né? Que é o objeto cubo aqui da nossa cena, que é o nosso vilão. Vou até renomear ele aqui, deixa eu chamar ele de inimigo 1, desse jeito aí, beleza. Então esse script eu já vou até associar ele aqui direto ao meu objeto. Olha só, então o meu script inimigo 1 e já está associado ao meu objeto aqui na cena. Então agora bora abrir o meu script aqui da minha classe. Bom galera, então olha só, dentro aqui do meu script Enemies foi onde eu criei a minha classe Enemies. Todos os inimigos que eu tiver no meu jogo vai ser associado a essa classe. Eu vou utilizar essa classe para fazer o controle dos meus inimigos, e aí eu posso fazer vários tipos de inimigos, né? Eu posso criar métodos aqui para vários tipos de inimigos, e depois é só eu criar um outro script para cada inimigo e utilizar os métodos que eu já tenho aqui na minha classe. Então aqui eu fiz uma classe bem simples, bem tranquilo, para vocês poderem entender o máximo possível. Bom, algumas coisas que a gente tem aqui a gente não estudou ainda, a gente vai ver futuramente, mas eu acho muito importante e interessante poder exemplificar para vocês verem como que funciona na prática. Então por isso que eu estou mostrando para vocês, mesmo que a gente ainda não tenha visto alguns conceitos. Então olha só, eu criei o meu script, criei aqui 3 variáveis, criei 2 Game Objects. Esse Game Object a gente vai aprender o que é. Basicamente serve para a gente poder associar aí objetos da nossa cena lá na Unity a variáveis aqui. No caso eu criei um Game Object Player, e aí eu vou associar o meu personagem principal a essa variável, e também criei um Game Object que eu chamei de Enemy Object, vai ser o objeto aí associado ao meu vilão, beleza? E aí também criei uma variável aqui do tipo float, que chamei ela de Speed Enemy, vai ser a velocidade do nosso inimigo. Criei também um método que eu chamei de main, e nesse método aqui a única coisa que eu fiz foi fazer com que a nossa variável player, essa variável que eu criei aqui, a variável player, ela receba o objeto do nosso personagem, o objeto nosso em cena. Então ele encontra o nosso objeto lá na cena pra gente. Não precisa se preocupar com o conceito certinho, isso tudo a gente vai aprender futuramente aí, beleza? E depois eu criei um outro método aqui que eu chamei de follow player, que vai servir para fazer com que o nosso inimigo siga o nosso personagem. Então dentro aqui, primeiramente eu chamei o meu método
main. Nesse método main depois eu vou inicializar outras variáveis. No caso aqui eu estou inicializando somente a variável player, mas vai servir para inicializar outras variáveis também. Então eu inicializo ela aqui no meu método, dentro do meu método followPlayer, e depois eu faço uma lógica bem simples aqui, utilizando o vector3.moveTowards, que é um método, na verdade utilizando um recurso aqui da Unity, né? Que é um recurso que a gente tem para poder movimentar os objetos aqui na nossa cena. Não precisa se preocupar novamente com isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, aí eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como que funciona o moveTowards. Vou deixar aqui no card, caso você queira dar uma conferida. Então basicamente é isso. Eu utilizei o moveTowards para fazer o meu personagem, para fazer o meu vilão seguir o meu personagem. No meu jogo final, né? Eu não vou utilizar esse método aqui. Tem outros métodos mais, digamos assim, melhores para fazer com que o nosso inimigo siga o nosso personagem, mas para exemplificar aqui eu acho que é válido, beleza? Então basicamente a minha classe é essa daqui. Depois, obviamente, quando eu vou ter outras classes aqui, eu vou ter outros métodos, perdão, dentro aqui da nossa classe inimigo. Aqui, como eu falei, é só para exemplificar. Então bora lá no nosso script inimigo. E aqui dentro que a gente vai fazer com que o nosso inimigo tenha determinado comportamento ali da nossa classe. Então olha só, primeiramente eu preciso criar um objeto. Como que a gente cria um objeto, esse objeto sendo da classe inimigo, da classe enemies, perdão? Bom, é bem simples. Primeiramente a gente utiliza aqui a palavrinha enemies, que é a minha classe, né, o nome da minha classe. Então esse objeto que eu vou criar vai ser um objeto da classe enemies. Vou chamar esse objeto de inimigo. E aí aqui eu já vou instanciar ele aqui mesmo, fazer uma instância, né? Na verdade é como se a gente estivesse dando uma referência para o nosso objeto criado. Ele está pegando uma referência. Como que a gente faz isso? A gente utiliza a palavra reservada new e enemies. Desse jeito aqui, abre e fecha parênteses, dá um ponto e vírgula. Isso daqui que a gente fez, a gente está nada mais nada menos do que referenciando o nosso objeto que a gente está criando. A gente está dando uma referência para ele. Simples assim. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui dentro do void start que o meu inimigo, e aí eu vou chamar o método, na verdade eu vou pegar a variável que eu criei lá na minha classe, o enemy_object, que é uma variável GameObject, e vou associar o meu objeto aqui a essa variável. No caso, esse script que a gente está trabalhando aqui agora vai ser associado ao objeto do vilão. Então eu vou associar esse mesmo objeto aqui, vai ser então thisGameObject. Assim que a gente faz uma associação aí do nosso objeto à nossa variável aqui, enemy_object. Então, simplesmente eu fiz uma associação aqui para a nossa variável receber o nosso objeto e entender que esse objeto vai ser o objeto que a gente quer trabalhar, beleza? Simples assim. E também vou fazer aqui, como eu criei lá uma variável para a velocidade do meu inimigo, eu posso definir aqui, olha só, inimigo.speedEnemy. Então eu posso jogar um valor aqui para a velocidade do meu inimigo. Vou definir aqui como sendo 2, beleza? Então agora, o que eu posso fazer aqui dentro do update, do void update? Eu posso vir aqui e falar que o meu inimigo, eu vou chamar o meu método followPlayer. Então o meu objeto ele vai seguir o nosso personagem com base no método que eu fiz, que é o followPlayer. E aí ele vai ter como referência o objeto que a gente está referenciando, é o próprio objeto que esse script será associado. E aí a velocidade que eu estou dando aqui como referência é a velocidade 2. Então isso daqui já é o suficiente para fazer com que o meu inimigo lá em cena siga o nosso personagem. Simples assim, galera. Bem tranquilo. Eu vou mostrar para vocês agora como que isso vai se dar lá na prática. Então a gente salva o nosso script e vou voltar aqui para a interface da Unity. Bom, galera, então aqui na interface da Unity, de volta aqui, eu vou dar o play para vocês verem como que vai funcionar aqui o joguinho, né? No caso aqui, olha só, a gente precisa só associar o nosso script inimigo 1 ao nosso objeto. Eu já fiz a associação lá no começo, né? Já está associado aqui. Esse script enemies, a gente não precisa associar ele é apenas a classe, então a gente não precisa ter ele associado a algum objeto aqui da nossa cena. Então, olha só, vou dar o play para vocês verem como que vai funcionar agora o nosso joguinho, como que o nosso vilão vai se comportar. Olha só, o nosso cubo aqui, digamos assim, ele já está seguindo o nosso personagem, olha só. Então, bem simples, né, galera? Um conceito aí um conceito de classe, né, de herança também, porque a nossa classe ela herda lá da MonoBehavior, né? Então, basicamente, com o conceito aí de classes, heranças, a gente consegue fazer com que o nosso inimigo aqui tenha um comportamento, né? O nosso objeto em cena, ele tem um comportamento que a gente definiu lá, que no caso aqui é o comportamento de seguir o nosso personagem
pela nossa cena, pela nossa plataforma aqui. Bem tranquilo, né, galera? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva aqui no canal, porque isso vai ajudar bastante. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui!